Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 25 de novembro, pregão bem agitado, com o Ibovespa apresentando forte queda de 2,94%, o que ontem tinha começado um movimento de baixa de maneira fraca, conseguindo se sustentar acima dos 48 mil pontos, hoje foi por água abaixo. Na realidade confirmou o movimento de baixa, mas quando eu falo foi por água abaixo é porque não conseguiu confirmar a pressão compradora apresentada no pregão de ontem e, consequentemente, desmontar esse movimento aqui de baixo. Na realidade, confirmou o movimento de baixo, abrindo uma chance maior de testar até suportes num patamar mais baixo, primeiramente na faixa dos 46.700 pontos. Depois disso, os próximos níveis que eu vejo de forma um pouco mais relevante, na faixa dos 46.200 pontos e na faixa dos 45.600 pontos. No mini índice também apresentou queda, só que na última hora de pregão vai apresentando aqui uma recuperação de 0,36%. Fica ainda mais para a ponta vendedora de day trade, com um cenário mais interessante depois de apresentar alguma tentativa de subida aqui de maneira fraca, podendo apresentar ali chance de venda numa região de 40, por volta de 47.400 através de topo no gráfico de 10 ou 15 minutos. Vamos ficar atento aí nessa possível operação a partir do próximo pregão. Lembrando que o próximo pregão é um pregão que tende a ter um giro financeiro mais baixo e também uma volatilidade menor devido ao feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving. Na sequência aqui para a gente comentar, PETR4, queda de 7,06%, fechamento abaixo da mínima do pregão anterior, abaixo dos R$ 8,00. Fica mais para movimentação para baixo se perder esse 7,90 a partir do próximo pregão. No entanto, se ela conseguir, na primeira hora de pregão, reverter esse candle de baixa, ou seja, voltar para cima de 8,03 sem oscilar abaixo do 7,90, eu ficaria mais para abrir uma compra em torno de 8,04 com stop em R$ 7,89 em cima de PETR4, na expectativa que gere aqui um movimento de subida, se sustente acima de uma zona aqui que ela tem de suporte de topos anteriores e fundo anterior. Então essa seria a minha expectativa para PETR4 no próximo pregão. Na Vale 5, o dia foi de queda de 2,74%, não conseguiu confirmar o candle de ontem, ou seja, superar a máxima dele ou mesmo manter um fechamento para cima dos R$ 12,00. Eu cheguei até a recomendar uma compra na Vale se ela conseguisse superar a máxima desse candle aqui. Depois da primeira hora de pregão, eu recomendei essa compra, um candle chamado de martelo invertido, é um candle de reversão, candle altista, só que demorou, já para quem acompanha as videoanálises já viu esse comentário, né? Demora demais para acionar, eu já fico meio, vamos dizer assim, com o pé atrás em relação à operação, até exijo um pouco mais para executar a operação, mas mesmo assim eu optei por executar a entrada, já começo a trabalhar com stop mais curto, cheguei a mencionar um ponto de referência em 11,89, não deveria mais, significa dizer o quê? Que não deveria mais voltar para baixo desse patamar de 11,89. Voltou fechando abaixo, fechando com forte candle de baixo e ainda fez nova mínima em relação a esse candle. Então optei por encerrar a posição comprada na Vale 5, apresentando então uma perda na operação de 1,34% e no capital total uma perda de 0,18%. Também tivemos aqui hoje uma recomendação de compra em Brasil Foods, BRFS3. Essa ação fechou bem com alta de 2,73%, onde eu tinha comentado mais para a possibilidade de venda se ela perdesse essa mínima aqui. Mas como ela não fez isso, já tinha também alertado, se ela conseguir superar a máxima de hoje, 57,03, ela aumentaria a chance de ter um repique um pouco maior, ou seja, um repique de toda essa queda aqui que ela apresentou, uma chance de ter uma movimentação um pouco maior. Então eu decidi arriscar uma compra em cima desse papel em 57,03, eu recomendei essa entrada, 57,03 com stop em 57,71, já reposicionado na faixa dos 50, primeiramente 55,71, já reposicionado em 55,98 e objetivo em R$ 59,67 com risco de 2,31%. Seria bom, a partir do próximo pregão, a superação dos 57,69 para confirmar um pivô de alta aqui no gráfico diário e aumentar a chance de entrar aí pressão compradora em cima desse ativo para caminhar para o objetivo da operação, trazendo até a oportunidade de começar a elevar o stop da operação. Também saímos aqui de algumas posições, encerramos algumas posições, por isso que eu mencionei que foi bem agitado o pregão. O GPA3
foi encerrada a posição logo na primeira hora de pregão, ela bateu no objetivo da venda que a gente tinha aberto nesse papel. O objetivo dessa operação foi traçado aqui da OGPA3 em 66,35, então bateu nesse objetivo, a operação encerrada. Ela foi até mais abaixo dessa região, foi até bem mais abaixo dessa região, só que mais para o final da tarde, mais no período da tarde, passou um dia um pouco mais travado, mas enfim, a operação foi encerrada com um ganho na operação de 2,87% e no capital total um crescimento de 0,7%. Também tivemos o encerramento da posição vendida em Ambev, a Ambev 3. A ação também fez um bom movimento de baixo, chegando no nível de suporte, bateu no ponto de objetivo que foi traçado em 18,58. Optei por encerrar essa posição já no final, mais para o final do pregão, foi na última hora de pregão. Então apresentou um ganho de 3,38% e o capital total cresceu 0,78%. Se você está visualizando essas operações, essas recomendações, que gostaria de receber de forma instantânea essas recomendações no seu celular ou mesmo no seu desktop, o que você estiver trabalhando, simples, basta você acessar a minha página no Google+. Você vai lá na página do Google+, o link tá aqui, ó, Google+, mais da Altovera Invest, mas você tem um link também logo na descrição dessa videoanálise, tem um link lá para você acessar a minha página do Google+, e aqui tem um post que tem as recomendações, na realidade os passos para que você possa participar aí receber as recomendações de compra e venda aí no seu celular. Então, de forma bem simples. Aqui, dando sequência, a gente também teve o encerramento da posição. Foram 2 stops e 2 ganhos, dois gains no pregão de hoje. Stop na ESTC3. A ação até apresentou um gap para baixo, foi lá perto do stop, foi lá para cima no decorrer do dia, mas terminou perdendo a mínima do pregão de hoje e também de ontem. Então, por esse motivo, posição encerrada na STC3, apresentando o quê? Uma perda de 1,92% e uma redução do capital total de 0,25%. Ou seja, aqui nós tivemos 2 operações de ganho, representando um crescimento do capital total de 1,48%, e aqui nós tivemos uma redução do capital total em 2 perdas de 0,44%. Então, o importante sempre trabalhar com relação risco-ganho, porque se a gente pegar 2 ganhos, 2 perdas, o capital total ainda cresceu mais de 1%. Na sequência aqui para comentar, RADL3. RADL3, ativo que eu fico mais voltado para a ponta compradora, depois desse forte movimento de subida, rompendo algumas regiões de resistência, o ativo encontra-se aqui, vamos dizer assim, gerando uma certa acumulação em cima de um patamar que era resistência, agora está funcionando como suporte. Então a superação da máxima no pregão de hoje abriria a possibilidade de entrada, mesmo que ela passe um pregão aqui ainda de lado, pode ser que na sexta-feira ainda apresente a entrada, ou seja, só no pregão de sexta-feira. Então é um ativo que eu vou ficar atento aí para o próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altovera.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até amanhã.